Bate-papo Novo Tempo. Pois é, minha gente, já estamos começando o nosso bate-papo Novo Tempo. Ele já está aqui, meu amigo Haroldo Melo. Quanto tempo, Haroldo? Uma semana parece uma eternidade, amigão. Sem você aqui no programa. Tudo bem? Rapaz, tudo bem. É verdade, meu amigo. Essa Novo Tempo entra no coração da gente, toma conta, e quando a gente não tem o programa, parece que o coração parou de bater. É verdade, Haroldo. Na semana passada também a gente teve uma desculpa válida, né? Foi a Semana da Criança. É, Tivemos uma programação diferente, né? exato. Nada melhor do que privilegiar essa meninada, né? É verdade, mas o programa de hoje também envolve crianças, né? Estamos no mês aí das crianças, tivemos a época dos pais, né? E a gente Exato. ficou aí sempre dando informações para os pais. E hoje você vai, como você já tinha anunciado há duas semanas atrás, o tema de hoje vai ser voltado para a mãe que vai ao pediatra. E muitas vezes, né, Haroldo, não sabe o que falar, ele faz muita pergunta lá, ela não vai com as informações certas, não sabe direitinho, aí Exato. acaba complicando tudo. Então você vai ensinar aqui para a nossa ouvinte que já está esperando um bebê ou está planejando, né, engravidar. Exato. O que fazer? É muito interessante porque essa primeira consulta ela tem que ser, de preferência, nos primeiros 15 dias de gravidez, Uhum. que é um período assim que você tem aquela notícia maravilhosa, fica naquele estado de alegria e aí esquece de ir no pediatra. Aí já era, é difícil. Aí já vai 2, 3 meses depois, né? Tá, Mas olha, vamos falar então sobre esses detalhes. Eu acho que a gente vai dar muita informação hoje, né, para vai. o ouvinte que acha que é só engravidar e depois de 9 meses Não. aparecer lá, né? Bem assim, né? Não, porque a Bíblia ela diz assim que nós fomos formados de modo assombrosamente maravilhoso. Esse assombrosamente não é de pavor, de medo, não. Tu já pensaste que é Deus tecer cada célula, cada nervo, cada músculo, cada particularidade do organismo? Por isso que Davi diz, é uma obra admirável, muito bela, né? Agora, tem uns conselhinhos antes da gente falar, muito interessante. Quando a mamãe está grávida, nós temos que fazer essa diferença, mesmo que ela tenha 2, 3 dias de gravidez, nós já temos que, como pais, estar grávidos também, ajudar a mamãe nesse momento, aliviar o seu trabalho, né? Grandes mudanças começam a acontecer no organismo dela, ela vai requerer uma maior quantidade de sangue, um alimento de qualidade mais nutritiva. Se tiver deficiência, o filho fica privado de vitalidade, né? A circulação dela, se for pobre, o filho também vai ser pobre dos nutrientes, de apropriar-se ao alimento. E uma coisa importante, embora que o Pará não tenha o regime do Sul, mas o período de chuva, a mamãe tem que se cuidar um pouquinho e proteger, né? A zona periférica do corpo, os braços, as pernas, a parte de cima, né? A barriga, porque isso afeta o bebê. E você sabe que quando a mãe tem uma boa condição, né? E a mãe está bem protegida, quentinha, olha, o suprimento nutritivo vai muito bem para o bebê. Isso é muito importante. Agora, meu amigo, o alerta importante para as mães. Mãe, faça uma consulta com o pediatra antes do nascimento do bebê. E, se você está angustiado e tem dúvida, tire tudo com ele, tudo. Aí o bebê nasce, faça o primeiro exame do recém-nascido. E quando você for fazer esse exame do recém-nascido, tem que informar o pediatra como foi a evolução da gravidez e como ocorreu o parto,
para que ele possa começar a fazer a linha do tempo do bebê, que ele vai acompanhar, né? Uhum. Tá certo. Então, vamos pegar aqui algumas informações. Você me falou dos 3 períodos distintos, né? Exatamente. Que acontecem. O primeiro período seria qual? Chamado de germinativo? Germinativo, ele vai até o fim da segunda semana. É quando a mãe percebe que a menstruação aconteceu alguma coisa. Então, ele está no período germinativo. Por quê? Porque o ovo está sendo fecundado e, de repente, a mulher não se apercebe disso, faz alguns esforços e acontece o desastre, E né? acaba perdendo a criança, né? Exatamente. Bom, esse é o primeiro período, que é o Isso germinativo. é O segundo germinativo. período é o chamado embrionário. Isso. Aí termina a segunda semana, esse período ele é um pouco mais extenso, né? Ele vai até a 8ª semana. E aí o embrião está altamente predisposto a sofrer alterações. Quer dizer, é nesse período que as drogas, que o álcool provoca toda aquela situação no bebê. Então, a mãe tem que ter muito cuidado dessa segunda semana até a 8ª semana. Vale Porque... lembrar, Aldo, que quem perdeu os programas anteriores, nós fizemos uma série muito legal ali falando sobre drogas, o cigarro, o álcool, né? Como isso afeta a criança, né? Então, quer dizer que da segunda semana ali, da primeira semana, vamos dizer, né? Até a 8ª semana é uma semana determinante, né? Que pode acontecer da criança realmente não vingar, né? O feto vir a morrer e tal. Então tem que tomar muito cuidado nesse período. Muito cuidado, muito cuidado. Cuidado, mamãe, com aquelas mudanças de nível, né? De calçada para a rua, que às vezes ela pisa firme, né? Isso é perigoso. O salto muito alto é perigoso, ela tem que ter uma plataforma mais estável, que é para não ter aquele desnível, não ficar escorregando facilmente, porque esse período aí, qualquer tranco que ela sofra, ela põe em risco o bebê. Entendi. Entendeu? Então, ela tem que mudar toda a sua estratégia de calçado, observar, né? Em Belém tem aquelas pedras-sabão na rua, muito cuidado com aquilo ali, né? Porque aquilo molhado, meu amigo, é terrível. E essa mudança de nível, subida e descida de escada, também muito cuidado, não pode dar aquele impacto como se tivesse, né, no vigor, fazendo um exercício. Muito cuidado. Essas coisas de muito impacto têm que ser evitadas nesse período embrionário aí. Perfeito. Então, falamos do primeiro período, germinativo, do segundo, o embrionário, e tem agora um terceiro período que você colocou aqui na lista, que é o chamado período fetal. Exatamente. Inicia com a 9ª semana. O ovo está estabelecendo, né? Como é que vai ser a cabeça, como é que vai ser o tronco, como é que vão ser os membros. Quer dizer, é o momento de definição para o feto. Então, a cabeça é grande, é pequena, né? Os braços, o tronco. Aí entra a definição hereditária do pai e da mãe. O bebê vai ter o olho da mãe, vai ter o olho do pai, nariz do pai, da mãe, orelha, o tamanho da cabeça, o formato da cabeça, o tamanho das mãos, né? Do braço, das pernas, dos pés. Então, é nesse momento que começa essa definição. E é interessante porque a gente não pode estar ali dentro observando essas coisas, mas as imagens, né, que são feitas da ultrassom já mostram algumas coisas do bebê, né? E, às vezes, alguns bebês gostam de se movimentar, esticar a perninha, o bracinho, outros já estão com as coisas mais definidas, então já começa a dizer, mamãe, eu estou aqui, né? Já dorme para um lado, vai para outro. Mas esse momento de definição, a partir da 9ª semana, é muito interessante no desenvolvimento do bebê. E, a partir da 16ª semana, diminui o perigo de agressão ao feto, né? Porque ele já está mais estruturado, mais desenvolvido e já suporta mais algumas coisas.
embora não seja motivo para que a gente abuse, né? Claro, de forma nenhuma, né? Até porque ainda está em formação uma criança ali dentro de você. O pessoal que gosta de balada, de virar à noite aí, o bebê dança junto. Se você vira a madrugada, ele também está virando a madrugada com você. Aí você para descansar, é um momento também que ele vai descansar. Então, tem muita coisa que avaliar nesses 3 períodos, porque são fatores determinantes de saúde da mãe e principalmente do bebê, né? Exato. Então, se você quer um bebê perfeito, você tem que ter todo o cuidado. Eu digo assim, mamãe, embora você seja uma pessoa ativa e participativa e gosta disso, daquilo outro, mas tire esse período para você pensar na criança que vem, naquele bebê que vem, para que ele venha o melhor possível na sua formação. Bom, até agora a gente fez um panorama aqui, né, de todo esse período, mas agora a gente vai voltar lá, viu, Haroldo, para o consultório do pediatra, porque agora que é o momento, né, que a mãe Exatamente. Ela tem que ter as informações precisas para que ele faça todo um estudo, para que ele possa identificar alguma falha, algum problema na criança, né? Então vamos lá. O que a mãe tem que fazer aí? O que ela tem que informar primeiramente para o médico, para o pediatra? Primeiro que tudo, a mãe tem que ter uma agenda exclusiva de observação da sua gravidez. Perdeu sangue? Anota o dia, ao mês, a semana, o dia e o horário e quanto tempo esse sangue ficou sendo perdido, né? Interessante. Se houve alguma ameaça de aborto, porque as mulheres sentem quando a coisa fica fragilizada, anote o mês, a semana, o dia, o horário que ficou todo esse período nesta situação. Então, é muito interessante esse primeiro tópico aí de observação. O segundo, nos primeiros 3 meses, tem que observar, teve uma doença grave ou ela teve um contato com alguma pessoa com doença infecciosa, tipo assim, rubéola, varicela, herpes, e agora a pandemia, né? Sim. E agora a pandemia. Então, no caderninho, ela não pode fazer uma anotação generalizada. Ela tem que identificar. Não, eu tive contato com uma pessoa que já teve pandemia e foi assim, assim, assim a situação dela. Eu tive contato com gente que teve rubéola, com herpes, varicela. Então, ela tem que anotar, bota lá, herpes, varicela, rubéola, pandemia. Anota o mês, a semana, o dia e o período que ficou em contato com essas pessoas. Pode ser 1 dia, 2 dias, 3 dias ou horas em contato com essas pessoas. Ou até se teve a própria Covid-19, né? Se ela teve também, informa direitinho, quais os sintomas que teve, né? Se teve o caso ou se passou pela perda do olfato do paladar, né? Ela tem que ter uma agenda descritiva de todas essas coisas, porque você sabe que a nossa memória, ela às vezes é uma memória RAM. Fechou o olho, dormiu. Espera lá, agora para me lembrar o que foi que houve, o negócio complica, né? Memória RAM. Legal. E o terceiro aí, a terceira informação, o que ela tem que levar para o médico, o Haroldo? Aí tem a questão das vacinas, né? Se durante a gravidez houve necessidade dela tomar alguma vacina, aquela carteirinha é muito importante levar para o pediatra, porque a vacina é sarampo, rubéola, cachumba e outras vacinas que ela tiver feito, né? De gripe, etc., etc., ela tem que ter um controle disso aí para levar para o médico. Por incrível que pareça, a gente fica pensando, credo, mas tem que fazer um relatório de tudo isso. Porque tudo isso impacta na vida do bebê. Claro. Ela toma vacina, o bebê é vacinado. Sim. Não é? Então, não tem jeito, ela tem que anotar mesmo. E no caso de... Oi, fala. Pode falar. Pode falar. E no caso aí de uma cirurgia, se ela fez alguma cirurgia, tomou alguma
uma anestesia também tem que informar? Olha, ela tem que dizer que tipo de cirurgia ela fez, qual foi o procedimento que ela fez da cirurgia, e tem uma coisa muito importante: duração da anestesia. Porque ela anestesiada, quem é anestesiado? A criança, Quem né? sofre? A criança. Criança. Então, esse período que ela fica de anestesia é muito importante que o pediatra saiba, porque aí ele vai passar a pesquisar, ver se o bebê sofreu alguma sequela disso aí. E o tipo de cirurgia, né? Se era de risco, se não era de risco, se era de manutenção, se era de correção. Então, tudo isso é muito importante ela informar para o pediatra e anotar: cirurgia de risco, cirurgia de correção, cirurgia de manutenção e tudo mais, tempo de anestesia de cada uma delas, isso é muito importante. E no caso de algum exame? O raio-x. Você sabe que o raio-x ele é radiativo, né? Sim. Ele não afeta a sua mãe, ele afeta o bebê também. E aí ela tem que informar para o médico qual foi a quantidade de raio-x que ela fez. Fez da perna, fez do braço, fez do tronco. Não importa o lugar que ela fez a radiografia, o raio-x, ela tem que informar. Porque quando ela está na sala de raio-x, tudo aquilo ali é radioativo. Tanto que o cara que faz o raio-x, ele vai para trás de uma parede, né? Por causa da radiação. Então, ela tem que informar. É o dedo da mão que ela foi fazer raio-x para ver se tinha alguma fissura. Não importa, anota e leva para o pediatra para ele saber que você esteve sob o efeito do raio-x. Muito bem. Isso tudo no período em que a criança já está lá dentro da mãe, né? Dentro, é no período da gravidez. Não pode ser depois. É no período da gravidez, porque esse é o momento que tudo impacta para a vida do bebê. Claro. Bom, e outros fatos aqui que você está me dizendo, a gente já falou no caso de exame, né, de ter tomado vacina, se ela perdia muito sangue, e agora quando uma mãe sofre algum acidente? Aí é uma situação complicada, né? Existem vários tipos de acidente com vários graus de consequências desse acidente. Existe o acidente de um escorregão, que pode gerar um aborto. Existe o acidente de quebradura, né, dos ossos, do traumatismo craniano a membros superiores e inferiores. Existe aquele acidente de ingestão de alimento, de droga, de álcool, né? Também é um tipo de acidente. Então, tudo isso a mãe tem que estar anotando na sua agenda. Se foi acidente físico, que parte do acidente, quanto tempo ela ficou para ser atendida daquele acidente, né? Se houve procedimento cirúrgico, se não houve, se houve um período de ficar em observação no hospital, se ela ficou inconsciente, se teve alguma perda de membros, né, no acidente. Tudo isso ela tem que registrar para levar para o pediatra, para que ele possa ter uma visão do quadro dessa mãe que sofreu esse acidente durante a gravidez. Porque muitas vezes, por exemplo, se ela for atropelada por uma moto, é uma situação. Se for atropelada pelo carro, é uma outra situação. Se houve uma projeção dela, né, de jogar à distância, como foi que ela caiu na rua, caiu de barriga, caiu de lado, caiu de costa, para que o pediatra tenha a noção do impacto que isto foi para o bebê no útero, né? Se houve alguma ruptura de alguma coisa para o bebê. Então, é muito importante, até os familiares, porque muitas vezes a mãe sofre um traumatismo craniano e ela não vai ter como fazer esse registro. Então, os amigos, os familiares que estiverem acompanhando a mãe, é muito importante registrar. Se puder filmar para levar para o pediatra, para ele ver, é bom também.
porque essa questão do acidente, ela tem efeitos imediatos e tem efeito pós-acidente que leva 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Como os coágulos, como, né, outras coisas aí. Então, é muito importante que quem estiver acompanhando lá e viu e tudo, faça o registro disso aí para levar para o pediatra. O Haroldo, nós temos aqui só 2 minutinhos, na verdade, para terminar. Eu queria aproveitar que você tocou nesse gancho aí, que é muito comum alguém até sofrer um acidente e não saber que está para gerar um bebê, né? Não, pode ter sido no início e pode até ter tomado algum remédio, algum antibiótico que pode até prejudicar a criança. Então, tem que informar quais os remédios que tomou, não é? Exato, remédio, antibiótico, qual foi o tipo que tomou. E é importante que a mãe também não sofra aborrecimento durante a gravidez, Sim. porque essa desestabilização emocional vai tudo para o bebê. E ele assume essa desestabilização emocional. Agora, tem uma coisa... Aí tem que informar para o médico também. Eu aborreci muito, tive isso, tive aquilo. Isso, exatamente. Passei por um processo talvez, de briga, quase me separei do esposo, ou briguei com a minha irmã. Tem que informar tudo isso. Tudo isso tem que ser informado. Ansiedade, depressão, angústia, né? Humilhação, essas coisas todas. Agora, meu amigo, a consanguinidade é o maior problema. É mesmo? Imagine você casado com a sua esposa, que é sua prima, é filha do irmão seu, e tem a mãe, que é uma ligação de consanguinidade, né? Que são primos irmãos. Já pensou um negócio desse? O pediatra também tem que saber disso. Qual é a relação consanguínea, né? Dos pais do bebê com os irmãos que ela tem, que, digamos, você casa com a irmã do cara que casa com a sua irmã. E aí, de repente, vocês têm filhos, e aí vira uma situação de consanguinidade que também o pediatra tem que saber, porque é muito importante isso para o controle das doenças hereditárias na família, né? Sim. Que elas advêm dessa consanguinidade. E outra coisa, o relatório do obstetra também faz parte dessa anotação da mãe para o pediatra. Levar os exames, né, que ele pediu. Exato, e tudo mais. Exatamente. Então, todo esse quadro aí é muito importante que as mães tenham consciência disto. Bom, eu sei que teve muita informação boa. Eu vou aqui oferecer para o ouvinte que quiser isso aqui tudo bonitinho. O Haroldo preparou aqui esse material, está aqui em PDF. Ele transformou em PowerPoint. Eu já transformei aqui em PDF. Posso mandar para quem Amém. Tá Pode, bom? isso aí é bom demais. Meu amigo, na próxima semana vamos ter aqui um outro tema, não é? Mas ainda ligado à família. O que você vai trazer? Ligado à família. Vamos entrar no panorama do século XXI. O que mudou, o que se mantém, quais são os desafios para as famílias nesse século XXI. Só uma pitadinha aí. O seu bebê já manuseia a tecnologia? Só uma pitadinha. Coloca nos comentários aí. Tem gente que eu vejo com criança de 3 aninhos, a criança já está lá mexendo. Exatamente. Quais os perigos disso aí? Haroldo, para quem quiser te chamar, te convidar para palestras pelo Zoom, por enquanto, pelo Zoom, ainda ele está viajando, qual é o contato aí? 91 98456 1312. Muito bem, então é 98456-1312, lembrando que o DDD é o 91. Pode ligar para ele também, ele atende a sua ligação e convide os seus amigos também, né? Para esse evento que você fechar com ele aí. Lembrando que ele não cobra para essas palestras aí nas igrejas, né? E atende o Brasil todo, né? Brasil todo, né? A todo. E se tiver alguém aí fora também no exterior, que seja brasileiro... Também. Vai pedir para ele fazer em inglês, né? Nem em espanhol. Tem uma pessoa nos Estados Unidos que eu sistematicamente estou dando apoio. Que legal. Haroldo, obrigado, tá, meu amigo? Fica com Deus aí. Bom
Boa viagem para você por enquanto aí no Nordeste que você está aí aproveitando. Eu estou aproveitando aqui para fazer um bom trabalho. Tá certo, até semana que vem, se Deus quiser, viu, meu amigo? Um abração, meu amigo, aos meus apaixonados ouvintes da Rádio Novo Tempo. Um abração virtual, né? Já que não pode ser pessoal, virtual, a todos vocês e uma boa semana.